Fala, Padawan, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anfíbios, então senta e presta atenção. Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os anfíbios. A gente vai fazer um mapa mental, como de costume, para revisar o conteúdo e mostrar algumas simulações 3D bem bacanas. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo aí, que eu tenho certeza que vai valer a pena para você estudar em casa, e também deixar nos comentários o que você acha desse modelo de videoaula, se você gosta desse estilo, dessas ferramentas que a gente usa aí, coloca nos comentários que eu quero saber. Então, bora pro show, né? E aí tá o meu mapa mental, para você dar uma olhadinha aí, anfíbios. Então a gente vai falar de características gerais e da classificação dessa classe, né, dos anfíbios aí. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é em relação à pele. Lembra que na última aula a gente falou sobre répteis, né? E a gente que a pele dos répteis era seca, rica em queratina, justamente para evitar desidratação. Então eles conseguiam ficar em ambientes muito quentes e secos justamente porque eles conseguiam perder pouca água. No caso dos anfíbios é o contrário. A pele deles é úmida. Não é uma pele impermeável como a dos répteis e como a nossa também, tá? Relativamente impermeável. A deles é relativamente permeável. O fato de ser permeável torna os anfíbios, de maneira geral, indefesos contra a desidratação. Então, grava isso. Pele úmida, sem escamas nem pelos, indefesa de desidratação justamente porque é relativamente permeável e apresenta glândulas produtoras de muco. Esse muco ele é essencial para a respiração cutânea, que é uma respiração acessória presente nos anfíbios aí. E por conta desse muco, né, deixa a pele deles lisa e escorregadia. São ectotérmicos ou exotérmicos, né? A gente pode falar esse termo aí também. Usam a temperatura ambiente para controlar a temperatura corporal, dependem da água para sobreviver e para se reproduzir, justamente porque a maior parte deles tem fecundação externa, se escondem quando o tempo está frio e seco, porque eles não têm a capacidade de controlar nem a umidade nem a temperatura do corpo. A maioria tem porte pequeno e não existe anfíbios marinhos, ou características gerais aí que a gente já elencou. Em relação à reprodução, já quero citar o seguinte: a maioria apresenta reprodução com fecundação externa, como eu citei, os ovos são sem casca e em algumas espécies ocorre o processo de metamorfose. Mas o que é o processo de metamorfose? Dá uma olhadinha nesse esqueminha aqui, ó. Aqui eu tenho um tipo de rã, é uma rã muito comum na Europa aí, só chama de rã comum. A rã fêmea vai lá, bota ovos dentro da água, o macho vai lá e espalha o espermatozoide por cima, e aí ocorre um espermatozoide fecunda um óvulo, né? E aí forma esses óvulos, junto com o espermatozoide, forma um ovinho que se torna um embrião. E esse embrião se torna um girino, como se fosse uma larva dos anfíbios, a gente chama de girino, não tem boca e tal. E aí esse girino vai se desenvolvendo, formando as patinhas, primeiras patas traseiras e os olhos, né? E depois que abre a boca, ocorre o surgimento de patas dianteiras mais no final. Aqui ainda tem um rabo, né? Essa parte da metamorfose, dessa mudança, ainda tem o rabo. Esse rabo ele não cai, ele é consumido para poder gerar a energia, né, necessária para ocorrer a metamorfose. Então o rabo funciona como uma reserva energética para isso. E aí o rabo, ele vai, a cauda, né, vai desaparecendo ao longo do processo, até que chega um ponto em que você tem uma rã adulta sem cauda. Essa seria a rã adulta. Se você fosse analisar uma rã, ó, essa é a rã que a gente está falando, a rã. Beleza? Olhando de todos os ângulos aí, percebe que as patas traseiras elas são bem desenvolvidas, mais do que as patas dianteiras, por isso que as rãs conseguem pular muito alto. Além disso, a gente tem o esqueleto, né? Um esqueleto, justamente por isso que os anfíbios eles são vertebrados, eles estão no filo dos cordados, porque eles têm esqueleto. Órgãos internos aí das rãs, repara que os pulmões são pulmões pouco desenvolvidos, então as rãs respiram, né, têm respiração pulmonar, mas elas têm vários tipos de respiração, né? Quando ela está nesse momento de girino aqui, é uma respiração branquial, por brânquias. Quando chega na fase adulta, a respiração deixa de ser branquial, passa a ser pulmonar e cutânea. Por isso que é importante ter aquele muco para não deixar desidratar a pele, ok? E como eu falei das patas traseiras avantajadas, né, desenvolvidas, ocorre a ideia do salto aí, né, porque é a propulsão por meio desses membros traseiros aí, ele pula muito alto, uma rã pula mais alto que um sapo, por exemplo.
Deixa eu voltar para o meu mapa mental. Então, a ideia da metamorfose você já entendeu. Existem espécies de anfíbios venenosos, mas não são peçonhentos. A gente estudou isso na última aula. Qualquer dúvida, volta lá, mas eu posso resumir rapidinho aqui. Um anfíbio venenoso, ele significa que ele produz veneno. Existem sapos que têm glândulas de veneno nas costas, só que esse veneno ele só é liberado se ocorrer uma pressão. Então, se algum animal morder o sapo, por exemplo, libera aquele veneno para ele soltar. E como os anfíbios têm um alto poder de regeneração, tende a dar certo aí e ele sobreviver em muitos casos, nem sempre dá certo. Diferente se ele fosse peçonhento, igual uma serpente do tipo cascavel, que a gente tratou na última aula sobre répteis. No caso, um outro exemplo de animal peçonhento, um escorpião, eles têm como aplicar, injetar o veneno na vítima, tá bom? Então, é isso que os torna peçonhentos. No caso dos anfíbios que são venenosos, eles só produzem o veneno, geralmente liberam pela pele, então eles não têm como injetar esse veneno aí. Beleza, sobre a respiração então a gente já falou, por meio de brânquias na fase de girino e pulmonar e cutânea na fase adulta, e é importante isso aqui, os anfíbios eles são muito importantes para o controle de pragas e para a manutenção do equilíbrio ecológico, justamente porque eles controlam a população de insetos e de vermes. Então se não tivesse os anfíbios, os sapos, as rãs, etc., você não teria um controle adequado, a quantidade de insetos ia aumentar muito e aí acabava comendo as plantas tudo e aí dava um problema sério, tá? Então são muito importantes para esse controle ambiental aí. Sobre a classificação, a gente pode classificar os anfíbios em 3 ordens, em 3 grandes ordens, pode classificar os anfíbios. O primeiro a gente chama de anuros, depois urodelos e os ápodes. Vamos entender um pouquinho sobre cada um deles? Anuros significa sem cauda. Então são todos os anfíbios que não têm cauda. Basicamente, esses anfíbios aqui possuem fecundação externa dentro da água. Exemplo, sapo, rã e perereca. Ah, professor, não é diferente, não é a mesma coisa, não? Eu achava que a rã era a fêmea do sapo e tal. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Existe sapo macho, sapo fêmea, rã macho, rã fêmea, perereca macho, perereca fêmea. São seres distintos, tá? Diferentes. Vamos entender um pouquinho a diferença de cada um? Os sapos têm a pele rugosa e mais seca comparado com os outros aí. Por conta disso, eles têm mais capacidade de ficar um pouco mais longe da água, então eles preferem viver em terra firme e só procuram ambientes aquáticos para reproduzir, porque os ovos, a fecundação é externa, né? Então os ovos têm que ser depositados na água. As patas dianteiras são mais desenvolvidas, por isso que sapos costumam saltar numa distância menor do que uma rã ou uma perereca. A emissão do som, uma curiosidade interessante, é exclusiva dos sapos machos. Eles emitem som para poder atrair as fêmeas para poder ocorrer o acasalamento. Exemplo, o nosso querido sapo cururu, um dos sapos mais comuns do Brasil aí, é o sapo cururu, esse cara bonitão aí, beleza? E a rã? A rã, ela tem pele lisa, prefere ambientes aquáticos, em sua maioria não apresenta glândulas de veneno, no caso do sapo a maioria apresenta, patas traseiras mais desenvolvidas, por isso que eles saltam mais longe, mais alto, e parte de trás da cabeça um pouco mais fina. Exemplo, eu trouxe aí a rã de olho vermelho, é um animal inclusive em extinção aí, rã de olho vermelho. Nota que a diferença dos membros da frente, ó, tá vendo? As patas dianteiras do sapo comparado com as patas dianteiras da rã. Então você já consegue notar uma grande diferença aí. O formato da cabeça também, dá para você ver que é diferente. São animais diferentes aí. E no caso das pererecas, elas são menores que os sapos e as rãs, não gostam de lagoas, preferem viver em árvores e possuem estruturas aderentes nos dedos que fazem com que elas consigam subir nas árvores e grudar nas folhas, etc. Aqui tem um exemplo, perereca onça, relativamente é uma espécie nova, descoberta há pouco tempo, lá na floresta amazônica, é a perereca onça, é essa aí. As patas aderentes aqui, você consegue ver, né, as pontinhas que grudam nas folhas, etc. Ah, quer dizer que a rã também não tem pata aderente? Às vezes tem, tá? Tem espécie que tem, mas o formato da cabeça é diferente da rã, percebe? E é menorzinha. As pererecas são menores. O que você costuma encontrar, às vezes, no seu banheiro, às vezes você encontra um sapinho, né? O pessoal fala, encontrei um sapinho no meu banheiro. Aquilo lá é perereca. É o que você encontra lá, que costuma viver nesses ambientes mais úmidos aí. Outra coisa que eu quero comentar aqui, mais uma coisa importante, existem ranários, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas algumas pessoas comem carne de rã. Não é um alimento comestível, pelo menos para mim não é, mas existem pessoas que consideram a carne rica em proteína, etc. E existem fazendas de criação de rãs justamente para o abate, para fornecer carne. Dizem que tem gosto de frango aí, sei lá. Mas, biblicamente, não é um animal adequado para você comer. Mas saiba que existe
essa possibilidade aí. Então esses foram os anuros, os anfíbios sem cauda. Ah, mas você falou que a rã, ela tem cauda lá na fase da sua larva, né? Do girino. Mas é sem cauda na fase adulta. Se você quiser colocar aqui, ó, sem cauda na fase adulta, para não ficar com dúvida. Sem cauda na fase adulta são os anuros. Agora, os urodelos. Quem são os urodelos? Os urodelos a gente considera anfíbios raros que apresentam cauda na fase adulta. Muitas espécies, não todas, mas muitas espécies dos urodelos têm fecundação interna, diferente da maioria dos anfíbios. Exemplo dos urodelos, a salamandra e o tritão. Aqui você já está vendo a imagem do tritão, bonitão. Aí, eu vou aumentar. Esse é o tritão e esse aqui, salamandra. Dois tipos de salamandra. A salamandra de fogo, tá aí. E a salamandra axolote ou axolote, ela mantém as suas guelras aí por toda a vida, um animal predominantemente aquático. Então, exemplo dos urodelos aí. Então, lembrando, anuros não tem cauda na fase adulta, urodelos já tem cauda na fase adulta. E os ápodes? Ápodes são aqueles que não têm pés, então são os anfíbios sem pés. Eles têm o corpo semelhante aos das cobras, né? Inclusive são confundidos com algumas cobras. O representante dessa ordem aqui é justamente um animal que o pessoal chama de cobra cega. Cobra cega ou cecílias, tem esse nome, dependendo da região aí. Então isso aqui é um exemplo de cecílias ou de cobra cega. Ele, diferente de parece uma minhoca, né? Mas ele não é uma minhoca. Minhoca, ele não é vertebrado, ele não tem esqueleto, etc. Isso aqui tem crânio e tudo mais. É um anfíbio, tá bom? É um tipo de anfíbio sem pés, ápode, sem pés. Vivem em ambientes basicamente aquáticos ou enterrados no solo, por isso que são confundidos muitas vezes com vermes como minhoca, mas são anfíbios, classificados como anfíbios ápodes. Então, anfíbios é uma classe bem tranquila, tá? Características muito simples, muito diretas, muito rápidas. Dá para você estudar bem tranquilo isso aí. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os peixes. Deixa o like aí, hein? Forte abraço e estuda para dar uma